Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dica da Mai. Eu sou a Mayara Coelho, sou psicopedagoga, uma das idealizadoras da Academia do Autismo e mãe do Guilherme e do Fernando. Eu criei esse quadro para dividir com você um pouco do muito que eu tenho feito. E hoje a Dica da Mai veio de um pedido muito especial de uma querida que me achou lá no Instagram, no perfil pessoal. Nós temos o perfil da academia, temos o perfil do Missão do Teia e tem o meu perfil pessoal. E ela me achou, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser me contactar, passar alguma informação, alguma dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar, estou às ordens, tá? E a Delci Galvão, ela me procurou porque eu vou ler aqui para vocês verem. Sou professora de educação infantil, crianças de 4 a 5 anos, tenho uma criança com TEA e gostaria de saber se as dicas e atividades podem ser feitas dentro da sala de aula junto com as demais crianças ou precisa de um lugar mais calmo. Então, essa pergunta ela é muito interessante porque muitos professores têm essa dúvida. Então, assim, as dicas da Mai são ideias que podem ser feitas tanto em sala de aula quanto consultório, quanto em casa, né? O que vai depender é se a sua criança está naquele nível de aprendizado, né? Se ela está, por exemplo, trabalhando adição, se ela está trabalhando números, então assim, você que vai avaliar, porque é você que conhece a criança, não é mesmo? Então, essa resposta, sim, pode ser feito com essa criança com autismo, pode ser feito com outras crianças, é ideal para que haja interação, né? Que haja ali todo esse movimento da inclusão da criança com a turma. E se vai ser em um local mais calmo ou não, aí também fica a seu critério, né? Porque algumas crianças precisam de um lugar mais reservado, uma sala de recurso, né? E aí vai ser a professora que vai avaliar essa necessidade. Isso é muito interessante, porque essa dúvida ela abre para o nosso tema, que é o plano educacional individualizado. Mais adiante a gente vai falar sobre um pouquinho. E aí ela fala que são 18 crianças na turma, que a sala é muito agitada, que a criança tem terapia, ainda não iniciou, na verdade, as terapias, são 2 professoras que têm características de TEA, mas não tem diagnóstico e tal. E a minha dica para ela foi que ela comece pelo PEI, pelo plano educacional individualizado. E ela me respondeu que ela não conhecia, e aí eu tive essa ideia. Eu falei, olha, tem alguns materiais na internet, mas eu vou montar um vídeo de dicas da Mai, que é onde a gente se conheceu. Queria mandar um grande beijo para a Delci, tá? Graças a ela surgiu a ideia desse vídeo e graças a ela eu tô voltando. Então eu queria fazer um convite para você me acompanhar. São 2 slides que a gente vai olhar um passo a passo, é bem geralzão. Tem até curso, gente, pra gente ter noção, né? Tem curso que aprofunda, que dá referencial teórico. E isso não dá para fazer num quadro de dicas da Mai. A gente vai fazer uma coisa mais rasa para você ter uma noção do que é. Tá bom? Vamos lá. Passos para a elaboração do plano educacional individual. Primeiro passo é a identificação do estudante. Então, você vai descrever as informações básicas, o nome, o sexo, a idade, o ano que a criança está, né? Se a criança possui laudo, se a criança, a filiação da criança, os pais, né? Esse é o primeiro ponto que a gente vai analisar, tá? O segundo ponto, a gente vai escrever nesse documento um breve relatório. Ele deve ser preenchido através das observações do professor e mediador escolar e com informações da família e da equipe terapêutica. Porque o PEI, ele é uma construção elaborativa. Ele é feito a várias mãos, tá? A família, ela é quem mais conhece a criança. Então a família vai trazer informações que muitas das vezes passam desapercebido pelo professor, né? A equipe terapêutica vai trazer um olhar técnico sobre cada uma das demandas da criança. Se a criança tem dificuldade na comunicação, vai vir do fono, né, estratégias e metodologias específicas para você poder trabalhar isso com a sua criança. Se a criança tem dificuldade na aprendizagem, vai vir do psicopedagogo estratégias, critérios, avaliações específicas para você poder manusear. Então, quanto mais informações o professor tiver em mãos para construir o PEI, melhor vai ser, né? Mais bem atendida essa criança vai ficar. Então, aqui eu trouxe um exemplo
do PEN da Clínica Mosaico, é do meu filho Fernando. Claro que eu não vou mostrar tudo, né? Mas olha só, são informações que os terapeutas dele colocaram, né? Para poder traçar as metas e as estratégias, né? Os prazos também, para poder fazer um plano de ação para o Fernando, correto? Então, assim, a equipe terapêutica pode emitir um relatório. Muitas das vezes a equipe terapêutica faz uma visita institucional, né? Eu já vi, é lindo, lindo de ver, uma mesa com o professor, o mediador, os terapeutas, a família sentada, pensando qual a melhor forma de atender essa criança. Então, é a fórmula do sucesso, né? O Fábio sempre falou isso, sobre o tripé do sucesso do autismo, o tripé do sucesso da intervenção. É equipe terapêutica, família e a parte da escola que vem representando através do professor. Então, fazer um breve relatório. O que tem nesse relatório? O relatório tem habilidades que a criança já possui, habilidades que ela precisa desenvolver, alergias que essa criança pode vir a ter, estímulos, né, reforçadores que mais estimulam, mais trazem, despertam a atenção da criança, noções de autocuidado, né, cuidados específicos. A criança, às vezes, ela tem uma questão sensorial, ela precisa de um abafador quando a turma está mais agitada, ou ela tem uma questão física, então ela precisa de uma mesa específica, ela precisa de uma cadeira específica, ela tem uma questão visual, ela precisa de uma adaptação visual, um fundo preto, ou ela tem uma questão da comunicação. Algumas dessas crianças com autismo, elas têm dificuldades na comunicação, apresentam questões na comunicação. Então aí entra, por exemplo, a comunicação alternativa, que é um excelente recurso, né? Então, através disso aqui, que você vai unir o relatório da equipe terapêutica, as informações da família, mais as informações do professor. Então, aqui a gente tem todas as informações e a gente vai resumir aqui o que é mais importante e colocar em um único documento, tá? Esse documento, ele é sigiloso, então não é para todos os funcionários terem acesso, é para coordenação pedagógica, tá? Ele é construído a muitas mãos, mas há muitas mãos que interessam a criança. Então, assim, a parte da cozinha, por exemplo, as cozinheiras, elas devem estar atentas à parte da alimentação. Por exemplo, a criança tem alergia a corante. Então, se a criança faz a refeição na escola e a escola que prepara, a escola tem que informar a cozinha que a criança tem essa questão da alergia a corante. Mas é o que compete à cozinha saber, tá? Outras demandas, aí cada caso a gente vai ser analisado, né? O terceiro ponto é a metodologia. Então é assim, quais são as metodologias e estratégias a serem utilizadas e os recursos necessários para que o estudante alcance o objetivo proposto. Então aqui na metodologia a gente vai colocar quais são as estratégias que a gente vai utilizar para alcançar o objetivo. Por exemplo, o objetivo é que o Fernando tenha permanência em sala de aula, né? Venha a reconhecer e identificar as vogais e trace, né, as vogais, faça o traço das vogais e obedeça comandos, né? Então, quais são as estratégias? Bom, Fernando precisa se comunicar. Fernando se comunica como? Verbalmente, ou ele não é verbal? Se ele não for verbal, a gente precisa da estratégia da comunicação aumentativa alternativa. Ele consegue escrever? Ele tem alguma hipotonia? Né? Porque um dos objetivos é que ele escreva. Mas ele está apto para a escrita? Ele possui as habilidades motoras para poder escrever? Se ele possui, ok. Então vamos traçar metas para que ele possa escrever. Vamos colocar talvez um pontilhado, talvez uma sombra da letra A e ele escrever por cima. Talvez, se ele tiver alguma questão sensorial, a gente vai iniciar um trabalho com uma superfície mais lisa, uma lousa, um papel com plastificado, ou não. Fernando não está apto à escrita neste momento. Vem um relatório do fisioterapeuta, do psicomotricista. Então a gente vai trabalhar de outra forma. Ele não precisa escrever para identificar as vogais. Então a gente pode pensar num material plastificado
colado com velcro, entendeu? Ah, mas o velcro ele tem uma hipotonia, ele não pode fazer aquele movimento de puxar, então vamos fazer uma outra adaptação, uma outra estratégia. A gente vai trabalhar com letras e EVA. Então, essas são estratégias e metodologias que a gente vai pensar para poder atender as demandas dessa criança. Mayara, mas da onde surgiu essas demandas? Lá atrás, das informações da família, das informações dos terapeutas. Por isso que é tão importante a gente seguir o passo a passo, né? Então, assim, lá atrás a gente ouviu da equipe terapêutica, a gente vai elaborar. Mayara, mas no Brasil, isso é uma realidade muito distante da maioria das crianças. É verdade, infelizmente. A luta da inclusão escolar, ela caminha junto com a luta de um bom atendimento, de um atendimento acessível, de um acesso a uma equipe multidisciplinar. Porque a pessoa com autismo, a pessoa com deficiência, muitas das vezes ela demanda ser atendida por uma equipe multidisciplinar. Então, assim, é um entrave hoje que a criança que ela não tenha acesso a todas as terapias, a todo o suporte de saúde que ela precisa, dificilmente ela vai ter sucesso nas outras áreas. Então, assim, o que você tem ali? Né? Às vezes você tem uma família que está negando, um processo de negação, e aí a criança não faz o tratamento. E às vezes uma família que tem essa boa vontade ou está aberta para esse tratamento, mas que não tem acesso a esse tratamento, né? Então aí é necessário encaminhar a família a uma assistência social, né? E você, como um participante político da sociedade, fazer parte desses movimentos, né? A gente tem acho que ano que vem vai ter eleição. Então, assim, são essas as causas hoje que a gente precisa pensar na inclusão. Nós precisamos de um acesso à saúde, à equipe terapêutica para poder ter um sucesso melhor na inclusão escolar. Não que isso seja determinante, né? A criança não está fazendo terapia, então ela não vai estudar. Não, a lei garante que ela estude. A lei também garante que ela tenha tratamento. Então, a gente precisa ver o que está faltando para ela ter, tá? Então, assim, por que essa criança não está tendo esse atendimento? É porque a família está negando nesse processo. Então, é um bom ponto de partida da escola criar esse vínculo e trazer essa necessidade para a família. Porque isso acontece. Muitas das vezes os pais negam o diagnóstico, protelam essa intervenção, né? Então, assim, demora para fazer a intervenção por causa de uma atitude dos pais. E outras das vezes as famílias não têm acesso à terapia. Isso é uma desigualdade social, isso é um problema real. Todo mundo que é sociedade civil e que está interessado em ajudar tem que se envolver de alguma forma, tá? Só deixando esse parênteses aqui. O quarto ponto são critérios de avaliação. Então, assim, a evolução da criança é o que vale, não é o resultado, tá? O educando pode manifestar sua aprendizagem por meio de diferentes formas, né? Então, você pode observar que a criança atingiu aqueles objetivos por meio de observação, né? Por meio da escrita, por meio da identificação. Então você vai pensar qual é o critério que você vai usar para avaliar essa criança. E esse ponto está muito ligado ao ponto 5, revisão e reformulação do PEI, que é a necessidade de revisão e, quando necessário, reescrita do PEI, a fim de verificar se o estudante alcançou ou não os objetivos propostos. Porque o Fábio uma vez me ensinou assim: Mayara, se a criança não alcançou o objetivo durante um ano, é porque os objetivos estavam errados. Estavam bem longe do que a criança poderia fazer. E a gente erra no objetivo quando a gente erra lá naquela conversa com a família e com a equipe terapêutica. Então a gente tem que ter bem embasamento das habilidades, das necessidades que essa criança possui, para a gente poder criar todos os objetivos e depois avaliar como que essa criança aprendeu. Eu vou deixar aqui as fontes, agora você vai ver aí as fontes que eu achei, e indicações também. Eu queria agradecer a Delcy por isso, ela me mostrou aqui também umas fotos, gente, olha que honra,
Delci, você trouxe luz para minha vida quando você compartilhou comigo essas fotos aqui da turminha dela. Não tem foto de criança, tá? Mas ela fazendo todos os materiais. E para quem precisa mais de um pouquinho de conhecimento sobre o PEI e inclusão escolar, a gente tem vários cursos na Academia do Autismo e eu estou disponível sempre que precisar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!